peixanário a fazer limpezas, hoje é dia de limpezas, limpar vidros, aspirar algumas coisas, mudar socos, enfim, sem número de coisas. E resolvi filmar o vídeo e aproveitar a situação e fazê-lo. Pois bem, este fim de semana que passou, estive com algumas pessoas e ligadas ao hobby, claro, e estávamos a falar sobre alimentação. E a alimentação é um tema que eu já falei várias vezes e que já abordei várias vezes, até já fiz um vídeo sobre a Northfin, a explicar como é que é feita a ração de peixe, que normalmente as marcas, a maior parte das marcas usam na sua ração, e é importante verem, quem não viu, se quiser vá ver, porque eu explico como é que é aproveitada os restos da indústria do peixe, como é que são aproveitados para fazer ração e não são deitados fora. Portanto, tudo o que são restos são aproveitados para alimento animal, grande parte deles alimento de peixes, e por isso é que os preços das rações variam imenso, não é? Temos rações a 3 euros o quilo e temos rações a 30 e 40 euros o quilo. Há uma diferença, como é óbvio, tem que haver, e a diferença está, a maior parte dessa diferença está aí, ou seja, a alimentação que é usada nas rações mais baratas são os restos da indústria. Nas mais caras, não, é usado o peixe inteiro, daí a diferença. Bom, mas eu voltei a este tema, porquê? Porque em conversa com algumas pessoas percebi que as pessoas continuam sem estar informadas sobre o tema, ou seja, avançam para a aquisição de alimento, mas não percebem bem o que é que está ali, o que é que estão a dar aos seus peixes, e compram porque lhes indicam ou porque o rótulo é muito bonito. Não podemos ir por esse caminho. Temos que perceber, antes de dar aos nossos peixes, comprar comida para os nossos peixes, perceber o que é que lhes estamos a dar. Isto porquê? Porque eles na natureza são animais muito oportunistas, e grande parte deles, portanto a maior parte dos peixes são omnívoros. Depois há peixes, enfim, que se dedicam a nichos muito próprios, como peixes herbívoros, que só comem algas, enfim, não sei há várias hipóteses, há vários nichos, mas a maior parte deles são omnívoros. E essa maior parte deles são peixes que são oportunistas, portanto, qualquer coisa que apareça na água, eles comem, independentemente do que seja. Se pensarmos um bocadinho, a maior parte das coisas o que são? São insetos e são peixes que são apanhados ou que morrem e são comidos os restos, enfim, por aí. Mas não muito mais que isto. Há casos pontuais em que há algumas aves que caem, que morrem na água e que são alimento para os peixes e tal, mas a maior parte é alimento que pertence à água, ou seja, são peixes e insetos. Pois bem, eu ainda este fim de semana reparei em casa de uma pessoa que tem discos, e reparei que tinha adquirido alimento próprio para discos. E eu disse-lhe, mostra aí só para eu ver que já agora que alimento é esse, porque eu não conheço. E realmente não conhecia a marca, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha aprofundado nem tinha visto. É uma marca, enfim, que parece que é muito conhecida no mundo dos discos, e a primeira coisa que foi ir ver a composição, foi a primeira coisa que fiz. Pois bem, reparei que o primeiro ingrediente e principal era carne de mamífero. Os peixes não comem carne de mamífero na natureza. Portanto, não faz sentido estarmos a dar-lhes uma ração em que o primeiro componente é carne. Não faz qualquer tipo de sentido. Mas diz carne e derivados. Portanto, provavelmente são, lá está, os tais restos da indústria. Portanto, as vísceras, a pele, os pelos, enfim, esse tipo de coisas. Portanto, isso tudo é triturado e é misturado nestas rações. Portanto, não faz sentido. Atenção, não faz sentido darmos carne de animais terrestres a peixes. Isso não existe, na natureza não existe. Depois, outro mito
que é muito utilizado nos discos é o coração de vaca, ou o coração de boi, enfim. Mais uma vez, isto era usado há 20 ou 30 anos, usávamos e dávamos, eu cheguei a dar aos meus peixes, mas após estudar um bocado, realmente não é o ingrediente ideal para os meus peixes. Portanto, estudem um bocado, aprofundem os temas, e verifiquem realmente o que é que estão a dar. Não faz sentido estarmos a dar carne a peixe. Não, os peixes comem outros peixes, comem vegetais, portanto comem algas, e comem insetos, que é o que cai na água. Está bem? Portanto, quando comprarem alimentos, olhem para a lista de ingredientes e vejam se faz sentido o que estão a dar aos vossos peixes. Mas estudem as espécies que têm e percebam o que é que elas comem na natureza e tentem dar o mais parecido com isso. Por exemplo, agarrei aqui num saco de Norsefin, portanto da marca que a Ficha Exótica representa em Portugal, e só para percebermos um bocadinho que ingredientes é que esta ração tem. Por exemplo, é uma ração para ciclídeos e o ingrediente principal é krill, ou seja, camarão. Portanto, um dos alimentos principais na alimentação dos nossos peixes, camarão. Depois, a seguir, tem arenque, portanto, peixe, claro, lá está, arenque inteiro, portanto, sempre o peixe inteiro, sardinha inteira, e kelp, spirulina, alho, astaxantina e por aí fora. Depois tem montes de vitaminas, enfim, um sem número de coisas. Mas como podem ver, as rações de topo têm como ingredientes este tipo de coisas. Portanto, peixe, camarão e vegetais, algas e spirulina. Portanto, pensem bem, olhem bem, vejam bem, antes de adquirir uma ração. Estudem os vossos peixes, estudem as espécies que têm e percebam o que é que lhes podem dar. Por exemplo, peixes que comem só vegetais, portanto, herbívoros. Claro que é óbvio que as da natureza não comem só vegetais, também apanham um bocadinho de proteína, até lhes faz bem. Claro que não se deve abusar, mas, por exemplo, uma fórmula dessas, vejamos, vou buscar. Portanto, uma fórmula de vegetais, neste caso que é o Veggie da Norsefin, o que é que tem? Tem kelp, portanto, algas, tem krill, lá está, portanto, isto normalmente, quando se vê a lista de ingredientes, começamos sempre no ingrediente que mais tem, uma composição maior, e até à menor. Portanto, a maior quantidade à menor quantidade. Neste caso, a maior quantidade kelp, portanto, alga, e depois tem krill, lá volta a ter, portanto, o krill, o peixe, portanto, arenque, sardinha, e depois spirulina, alho, astaxantina, enfim, tudo igual. Portanto, o que muda aqui é a quantidade. Neste caso, para peixes herbívoros, tem muito mais algas e spirulina do que o resto, mas tem o resto. Sendo assim, como devemos alimentar os nossos peixes? Devemos sempre escolher uma ração base, que é a ração, e ração porquê? Porque é mais simples de dar, como é óbvio, e porque tem os nutrientes todos que eles necessitam. Sendo assim, devemos escolher uma ração base e depois variar o mais possível. Ou seja, imaginem, eu alimento 2 vezes por dia. Ao alimentar 2 vezes por dia, uma das vezes escolho sempre a ração base. A segunda vez posso variar, posso dar, por exemplo, congelados, imaginemos camarão, imaginemos peixe, posso dar artémia, posso dar larvas de mosquito, posso dar, sei lá, mexilhão. Eu tenho alguns peixes que gostam bastante de mexilhão e comem bastante mexilhão. Por exemplo, estes que estão aqui, não é? Estes terroristas comem mexilhão. Portanto, temos que adaptar sempre a alimentação aos nossos peixes, mas escolher sempre uma ração base. E depois, a partir daí, convém que seja uma ração de qualidade. No mercado existem 2 marcas excelentes, uma delas é a Norsefin, tendo essa ração base, portanto, depois variar, dar congelados, dar vegetais, ervilhas é bom, faz muito bem aos nossos peixes para limpar os intestinos.
podemos, sei lá, há N coisas que podemos dar, portanto, todos os congelados, podemos dar rações liofilizadas, enfim, é estudar um bocado e ver o que há e ir variando, tendo sempre como premissa uma ração base. Depois, há espécies que mais facilmente aceitam um tipo de ração do que outras. Se não, vejamos, eu estou habituado a comer um tipo de alimento. Imaginemos qualquer um destes peixes. Neste momento estão habituados à Northfin, já há mais de um ano comem Northfin, portanto estão alimentados a esta ração. Se eu a seguir lhes for dar outra ração, é natural que eles estranhem e que de início não peguem bem, mas temos que insistir e a pouco eles começarão a comer essa nova ração. Há muitas questões deste tipo que me colocam, que me perguntam, Gil, eu mudei a ração e eles não estão a comer bem. E o que eu lhes digo é, se a ração é boa, insistam, porque se a ração for uma ração de qualidade, nós sabemos o que lhes estamos a dar e queremos que eles comam aquilo e deixem de comer a ração que não era tão boa. Reparem, se eu der a uma criança um chocolate ou se lhe der um prato de alface, é óbvio que ela vai escolher o chocolate e vai deixar a alface. Se bem que nós sabemos que o chocolate lhe faz pior do que a alface. Portanto, com os peixes é a mesma coisa. Eles preferem as guloseimas, não é? Portanto, preferem uma ração com muita proteína, com muita gordura, do que uma ração que não o tenha. Porquê? Porque não tem aquele cheiro, não tem aquele sabor que tem uma ração mais natural. Nós temos é que os obrigar a comer o que nós achamos que é bom para eles. Porque dentro de um aquário somos nós que mandamos, eles estão sujeitos ao que nós lhes damos. Portanto, nós temos que saber exatamente o que é que lhes estamos a dar. Porque se lhes estamos a dar uma ração de menor qualidade, podemos fazê-lo, como é óbvio, e ninguém nos impede, não é? Mas temos que fazê-lo em consciência, temos que saber que o que lhes estamos a dar é algo que não lhes está a fazer bem. E, nestes casos, um peixe que devia durar 8, 10, 12 anos, vai durar 2 ou 3. Ao fim de 2 ou 3 anos, morre. E nós não sabemos o porquê e achamos que, enfim, durou o que tinha a durar. Mas não, ele tinha que durar muito mais, tinha que durar o triplo do tempo que durou. E a maior razão é essa, é a qualidade da comida que lhes damos. Com muita gordura, os peixes ficam obesos e, claro, tudo isso dá cabo da sua saúde, não é? Mas obrigamos a que o organismo esteja a trabalhar muito mais do que se for uma ração de qualidade. Isto porquê? Porque o organismo, há nutrientes que não vai aceitar e vai expelir. Portanto, o organismo está a funcionar e há tipos de alimentos que, como por exemplo, cereais. Uma dessas rações que eu vi que tinha para discos, um dos principais ingredientes era cereais. Ora, qual é o sentido que faz de eu dar cereal a um peixe? O peixe na natureza não come cereais, portanto não faz sentido nenhum. O que é que vai acontecer? Esse alimento vai passar pelo peixe e vai sair para a água. Porquê? Porque ele não vai consumir, portanto vai sair. E cada vez mais, quanto mais sair, mais suja. Portanto, mais TPAs temos que fazer, mais águas vamos gastar, mais energia vamos precisar para aquecer a água nova que vamos pôr. Portanto, tudo isto se torna num gasto excessivo. Queria também aproveitar para vos falar do Bug Pro. O Bug Pro já falei uma vez ou outra. E é uma ração relativamente recente que foi lançada pela Northfin e que tanto tem insetos, o ingrediente principal é insetos, são larvas de soldado negro, e depois tem krill, lá está, krill, arenque, sardinha e lá está o kelp, a spirulina, o alho, a taxantina, por aí fora, todos esses ingredientes. Portanto, esta é o alimento que eu tenho dado principalmente aos meus peixes e é um alimento que faz todo sentido, é uma ração, portanto, com o maior ingrediente é larva de soldado negro, portanto inseto, e são umas pellets pequeninas com 2 milímetros, ideais para os meus peixes mais pequenos. Portanto, hoje, qual é a mensagem mais importante que vos queria passar? É
escolherem bem uma ração, olharem para os ingredientes antes de comprar, perceberem que ingredientes são aqueles, perceberem que num rótulo a lista de ingredientes começa no ingrediente que tem mais quantidade para o ingrediente que tem menos. Portanto, quando virmos carne de animal na nossa ração como sendo o ingrediente principal, pá, esqueçam. É o maior erro que podemos estar a fazer. Quando virmos que tem coração de vaca, coração de boi, eu sei que muita gente vai testar o que eu estou a dizer, porque muita gente acredita que é bom para os seus animais, mas não é, acreditem que não é. Estudem um bocado sobre a alimentação e percebam que este tipo de alimentação é errada para os nossos peixes. O que os peixes comem na natureza é peixe, insetos, algas, camarão, enfim, todos os animais aquáticos, incluindo sapos, rãs, o que quiserem, portanto, todos os tipos de animais aquáticos e não comem animais terrestres. Claro que há raras exceções, como por exemplo uma aruana que pode apanhar uma pequena ave ou algo assim do género. As piranhas têm fama de comer tudo, mas pronto, é porque podem naquele momento e o animal está fraco e comem-no, atacam-no e acabam por matá-lo, por exemplo. Normalmente comem mais, são animais já mortos, mas pronto, enfim. Há alguns casos específicos, mas a maior parte dos nossos peixes o que comem é peixe, camarão, insetos e, enfim, tudo o que puderem que seja aquático. Portanto, tudo o que seja fora disto não faz sentido darmos. É mau para eles e é errado. Portanto, pensem bem, olhem para os rótulos, vejam o que está escrito, percebam o que está lá escrito. Quando virem um alimento que seja, por exemplo, peixe e derivados de peixe, percebem que o que estão a dar não é o ideal para os vossos peixes. Isto porquê? Porque quando diz peixe e derivados de peixe, percebemos que estamos a dar espinhas, escamas, peles, enfim, todo esse tipo de coisas, e estamos a esquecer do melhor, que é o lombo do peixe. Isso não está lá, isso vai para os humanos. Portanto, olhem bem, percebam bem o que lá está e depois então adquiram, sabendo que, mesmo que a ração não seja das melhores, sabendo o que estão a dar. Ok? Tenham consciência do que estão a dar aos vossos animais e tenham consciência que os animais duram muitos anos. A maior parte dos nossos peixes de aquário têm a obrigação de durar muitos anos. Ao fim de 2 anos, se morrerem, é mau sinal. É sinal que alguma coisa aconteceu. Claro que estou a falar de espécies que devem durar 8, 9, 10, 12. Não estou a falar de espécies anuais, por exemplo, que duram um ano. Hoje resolvi falar disto, isto porque me incomodou um bocadinho algumas coisas que aconteceram este fim de semana sobre alimentação, por isso resolvi falar nela outra vez. Acho que nunca é demais. E participem, se acham que eu estou errado, digam-me, está bem? Expliquem porquê. Se há alguma coisa que eu disse de errado, eu estou disposto a repor a verdade. Okay? Não estou aqui, não sou o dono da verdade, e há relativamente pouco tempo que me dedico a perceber o que é isto da alimentação dos nossos peixes. Portanto, já tenho muitos anos de aquariofilia, mas sempre foi um tema que eu nunca liguei nenhuma, sempre dei qualquer coisa e era as rações mais baratas que eu arranjava, era o que dava. Portanto, só há pouco tempo é que realmente olhei para este tema com olhos de ver e percebo o erro que estava a fazer. Pronto, pá, hoje vou ficar por aqui. É um tema que gosto de falar, mas também não quero maçar muito, não quero ser muito maçador. Se tiverem alguma dúvida, vão-me colocando. Se precisarem de alguma ajuda, vão dizendo. Ainda antes de fechar, queria só alertar para o vídeo do Miguel Ayaco desta quinta-feira passada. Vejam o vídeo porque é interessante, fala sobre doenças, que é algo que nunca se fala assim muito, e tem um esquema dos vários tipos de doenças. Ele falou na medicação da Waterlife, mas há outras medicações, portanto não é obrigatório comprarem da Waterlife. A ficha exótica também tem a Waterlife, mas não é obrigatório.
olhem para aquilo e para quando tiverem alguma doença no vosso aquário poderem identificar exatamente que doença é e como tratar. Obrigado ao Miguel. Pronto, fico por aqui. Já sabem, se precisarem de alguma coisa podem contactar comigo aqui pelo YouTube ou pelo site da Ficha Exótica ou para o mail ou para o grupo Facebook da Ficha Exótica. Como quiserem, há muitas formas de me contactar se precisarem de alguma coisa. Obrigado e até para a semana.